Essa é a classificação menos pedida em concurso, tá? E em relação à utilização privativa do bem público, que situações são essas? São situações em que o poder público vai permitir que o particular utilize um bem. Por exemplo, a gente tem particulares que realizam festas em praças. Vai lá, obtém autorização e realiza na praia. A gente tem situações, por exemplo, não sei se vocês pararam para fazer essa associação, em que donos de bar colocam mesas na calçada. Mas espera aí, calçada não é pública? Por que ele coloca? Às vezes tem permissão para isso. A banca de revista, ela fica ali na calçada, né? Para aquele sujeito instalar aquela banca ali, a calçada é um bem público. Para aquele sujeito instalar aquela banca, vamos partir do pressuposto da legalidade, né? Ele teve que pedir autorização. Então, utilização privativa são essas situações nas quais o particular vai obter uma espécie de permissão, né, autorização para poder usar o bem público. A depender do grau dessa autorização, isso vai variar. A depender do grau que o poder público concede, eu vou ter ou uma autorização, ou uma permissão, ou uma concessão. Vamos ver que situação é essa. Quando é que eu vou ter uma autorização? Quando é que o poder público vai dar uma autorização para o particular usar um bem? A autorização, ela vai dar em situações nas quais o único interessado é o particular. Então é concedida no interesse do particular. Aqui a sociedade talvez não vá se beneficiar em quase nada para isso. Você quer fazer um casamento na praia, e aí você vai lá, pede autorização ao poder público, e você vai realizar o seu casamento na sua praia. É momentâneo, mas o poder público deu uma autorização para aquilo. Então a coletividade não vai lucrar em nada com isso, não vai beneficiar em nada, mas o poder público pode dar essa autorização. Esse ato de autorização, ele é um ato unilateral. O que é um ato unilateral? Só vem de uma pessoa, é o poder público que vai permitir ou não. Ele é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É aquele em que o poder público pode decidir se pratica aquele ato ou não, se ele emite aquela autorização ou não. Ela é também chamada de um ato precário. Olha a classificação. É um ato que ao mesmo tempo é unilateral, é um ato que ao mesmo tempo é discricionário e ao mesmo tempo ele é precário. Precário no sentido de que o poder público pode a qualquer momento revogar. Ele pode voltar atrás. Você pede autorização há 1 ano e aí quando dá 6 meses ele suspende. Não quero mais autorizar. É possível. E ele não vai ter que lhe indenizar em nada por isso, porque é um ato precário. E não tem forma especial. Então o poder público não precisa de nenhuma lei para autorizar nada. Ele autoriza. Dá um documento lá qualquer autorizando. E é um uso ocasional. Para ser uma autorização não é algo que é permanente. Tá? Então a autorização ela vai se dar naquelas hipóteses mais simples. É uma feira de artesanato. Então o poder público pode liberar que utilize em uma tarde de domingo que se realize aquela feira. Não precisa de licitação e nem de lei autorizadora. O poder público vai lá, né, e libera a própria característica já diz. É algo discricionário. É ele que decide. E pode ser em caráter gratuito ou oneroso. Ele pode cobrar uma taxa por causa disso. Ou uma tarifa, enfim, por causa disso. Veja, o que eu quero que vocês percebam é que essa autorização ela é a forma mais simples do poder público permitir que um particular use um bem público. Agora a gente vai avançar. Agora a gente vai ver uma situação na qual o poder público ele vai permitir que se use um bem público, mas de uma forma mais permanente, digamos assim. É a situação da permissão de uso de bem público. Então a autorização é a mais precária. A permissão de uso de bem público, qual é a distinção? Se lá na autorização eu falei que predominava o interesse do particular, aqui na permissão eu vou ter interesses, digamos assim, compatíveis. É uma situação em que tanto o poder, a coletividade vai se beneficiar, quanto o particular também se beneficia. Por exemplo, a banca de revista. A banca de revista é uma hipótese.
Então, a banca de revista, o poder público percebe que a coletividade tem interesse em informação. Sim, sim. Só que a diferença é que alguns são atos precários. O que é um ato precário é um ato simples, é um ato que não precisa de grande formalidade. Já outros, como a gente vai ver que é o último, né, ele já é um ato mais... Na verdade é um contrato, na verdade. Não chega nem a ser um ato, evolui de um ato para um contrato. Então, predomina o interesse público e o interesse particular. Aqui nós temos o nivelamento dos interesses. Característica, também é um ato unilateral. Então, é um ato que o poder público decide se vai permitir ou não aquela instalação da banca de revista. Também é um ato precário, tá? O poder público ele pode revogar aquele ato a qualquer momento. E também é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? Ele decide. Sempre quando vocês virem a expressão discricionário, nunca se esqueça daquele binômio oportunidade e conveniência. Isso é muito importante para o direito administrativo. Quando a gente fala disso aqui, a gente fala em oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. O poder público decide sobre a discricionariedade do ato. Ele vai decidir se ele realiza ou não o ato. Geralmente, sempre que possível, deve realizar a licitação, tá? Sempre que possível, não é obrigatório. É um sempre que possível. E pode ser dividida em permissão simples ou permissão condicionada. Permissão simples é quando o poder público permite sem exigir nada em troca. Permissão condicionada é quando ele exige algum benefício. Olha, eu permito que você instale sua banca de revista, mas em contrapartida você tem que reformar a calçada. Então é uma autorização, é uma permissão condicionada. E o poder público formaliza essa permissão por meio de um contrato. Perceba que na autorização eu não fecho um contrato. A autorização é só eu permito que você use naquela tarde, naquele dia. Na permissão não. Na permissão eu vou permitir que uma pessoa se instale ali. Ela fique ali de uma forma mais permanente. Só que mesmo assim não é ainda o mais avançado. O mais avançado é a concessão. Então, a permissão é o meio termo. Já a concessão de uso de bem público é uma situação mais específica. A concessão de uso de bem público, por exemplo, um exemplo que você me deu no começo da aula, que eu até respondi para você. Você perguntou assim, e quando o poder público tem um aeroporto lá que ele não consegue construir, não foi mais ou menos assim o exemplo? E aí não tem dinheiro para construir e acaba privatizando. Eu falei, olha, às vezes essa privatização, o poder público pega um bem público, concede para alguém, né, uma empresa, e por meio de concessão. Na verdade, ele nem vendeu o bem, ele deu uma concessão. Concessão de bem público, de uso de bem público é isso. Imagina esses ferryboats. Os ferryboats são do poder público. Ele contrata uma empresa para operar, né, fazer o transporte das embarcações. Só que ele concede as embarcações. Então perceba, o ferryboat pode ser, eu não estou falando assim de exemplo, eu não sei se o ferryboat ele é da empresa privada ou se é privado, né? Mas poderia ser público. Então, se fosse público, o poder público concede ali. Perceba que predominantemente o interesse é público. Na concessão, o interesse predominante é público, é atender o interesse público. E o poder público vai lá e concede aqueles bens para a empresa, para o particular utilizar. Perceba como a concessão ela é mais valiosa. Geralmente elas são bens mais valiosos, são situações mais firmes, mais permanentes. Então atende ao interesse público, é realizada por meio de um contrato, o próprio contrato de concessão, né, é o meio idôneo para isso. Ela precisa de uma autorização legislativa, pois ele está transferindo bens públicos importantes para um particular, tá? Então deve realizar licitação, não pode contratar uma empresa qualquer para pegar um serviço desse. Ele deve realizar a licitação. E quando realiza a licitação, se ele quebra esse contrato, ele deve indenizar.
Então perceba que eu saio de uma autorização que ela é precária, momentânea e não precisa indenizar. Passo por uma permissão que está ali no meio termo, uma situação que mesmo permanente é um interesse público e privado e tal, e chego a uma concessão, onde predomina o interesse público, onde tem que ter lei, tem que ter licitação, tem que ter indenização caso quebre o contrato. E a regra é essa. Então, quando for atos mais simples, autorização. Atos intermediários, permissão. Atos mais concretos, mais gravosos, concessão de uso de bem público. São situações em que o poder público permite que o particular utilize os seus bens. Vamos fazer umas questões aí para a gente assimilar esse conteúdo que é curtinho. O conteúdo do segundo momento é mais longo do que isso. São quantas questões? Vamos lá? Vamos ver a primeira questão aqui. Diz assim: o Estado W pretende alienar bem do seu patrimônio para obtenção de receita a ser aplicada em atividades de assistência social. Isso é possível. Quanto à alienação dos bens públicos, deve concorrer a autorização legislativa e... Então ele está perguntando o que deve acontecer além de uma lei para poder vender um bem público. Ele está dizendo, a avaliação e ser o bem de uso especial... Não, porque apesar de avaliação dever existir, um bem de uso especial, ele não pode ser vendido. B. Licitação e ser o bem de uso comum também não pode ser vendido, porque ele está afetado, né? Publicidade ser um bem de uso comum, idem, também não pode ser vendido. Licitação e ser um bem de uso dominical, verdade, eu só posso vender um bem dominical. Lembrando que bem dominical são aqueles bens sem utilização. São os bens que são desafetados. Eu só posso vender um bem público se o bem público estiver desafetado. Só. E avaliação e ser um bem de uso comum. Também não, porque bem de uso comum não pode ser vendido. Olha, os primeiros elementos eles são todos corretos. Tanto avaliação, quanto licitação, quanto publicidade, que publicidade é inerente a todo ato administrativo, quase todo, né? Licitação, avaliação, mas os erros estão no segundo momento. Tem que avaliar para vender por um preço justo. Vamos ver a segunda questão. Os bens públicos podem ser classificados de acordo com sua destinação, como bens: A. De uso especial, aqueles de domínio privado do Estado e que não podem ser gravados com qualquer espécie de afetação. Olha, não, porque se um bem é de uso especial, ele já está afetado, né? Então eu posso muito bem afetar ele. Eu posso gravar ele com afetação. Quando ele diz gravar com afetação, ele dá uma destinação pública. Então isso é possível. B. De uso especial, aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso. Você botou esse? Vamos ver as outras então. De uso comum do povo, aqueles afetados a determinados serviços públicos, tais como os edifícios onde se situam os órgãos públicos. Aqui é de uso comum do povo? Não, aqui é de uso especial. Se é afetado a determinado serviço público, a gente viu, não é bem de uso comum do povo, é um bem de uso especial. D. Dominicais, aqueles destinados à fruição de toda a coletividade e que não podem ser alienados ou afetados a atividade específica. Falso. Muito pelo contrário, é o único que pode ser afetado. E. Dominicais, aqueles de domínio privado do Estado, não afetados a uma finalidade pública e passíveis de alienação. E a letra B diz assim: de uso especial, aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso. Vamos lembrar qual é o conceito de um bem de uso especial. Ele diz de acordo com a sua destinação. Um bem de uso especial, ele é um bem público,
que o Estado utiliza para a prestação de serviço público. Aqui ele está dizendo que é utilizado por particular para a utilização. Não é utilizado pelo particular, é utilizado pelo Estado. É um bem público utilizado pelo Estado. Já a letra E diz assim: dominicais, aqueles de domínio privado do Estado. Quando ele diz domínio privado do Estado, está dizendo o bem do Estado, que não é afetado a uma finalidade pública. Realmente, bens dominicais é isso. E passíveis de alienação. São possíveis de ser alienados os bens dominicais. Então a resposta é a letra E. Ele coloca esse domínio privado do Estado para confundir mesmo. Mas essa ideia de domínio privado do Estado é pertencer, né, ao Estado. Exato. Exato. Aliás, o conceito todo, né, praticamente. Porque não é esse o conceito de um bem de uso especial. Se você voltar aí, você chegou depois. O bem de uso especial, ele é aquele utilizado pelo Estado, veja aí, usado pelo Estado para a prestação de serviço público. Então, a questão de analista do Ministério Público de Roraima. Quanto aos bens públicos, pode-se afirmar: as estradas são classificadas como bens de públicos dominicais. Falso, né? Estradas é bem o quê? Estado é uso especial? Uso comum do povo. Ruas, estradas, praças, praias é de uso comum do povo. As escolas públicas são bens de uso... Não, as escolas públicas são as escolas públicas bens públicos de uso comum. Falso. É de uso especial. Olha, a ideia de bem de uso comum do povo e bem de uso especial, no primeiro momento, ela confunde. O que é que você tem que pensar? É um bem que toda a coletividade usa indiscriminadamente, ou é um bem que tem uma destinação específica? Uma escola, um hospital, um prédio? Geralmente são né, livre acesso. Aqui ele tem uma finalidade específica. Algum prédio, algum carro, alguma coisa que é utilizada para um fim. São inalienáveis, mas podem ser penhorados. Pode ser penhorado um bem público? Não. Acho que foi essa questão que... Não, não é isso não. Não podem ser objeto de prescrição aquisitiva. É a nossa resposta. Ele não pode ser objeto de uso capião. Não, é correto que ele quer? Não pode ser objeto de prescrição aquisitiva. Verdade. E letra E diz: os bens dominicais encontram-se afetados ao interesse público. Não, bens dominicais são os bens chamados de desafetados. Os bens adquiridos por empresa privada, concessionária de serviço público, são passíveis de alienação? Situação é capciosa a questão. Essa é capciosa. Vamos lá. Eu estou falando de um bem adquirido por uma empresa privada, né? E que ela é concessionária de serviço público. Ele quer saber, pode vender o bem? Olha, a primeira resposta deve dar sim ou não. Sim, porque se um bem público pode ser vendido, quanto mais um bem de uma empresa privada. Então a gente elimina a A e a B, não é isso? Agora a gente tem que ver o motivo. Sim, porque adquiridos pela própria empresa privada, ou sim, desde que sejam bens não afetados à prestação do serviço. Exatamente. Bens não afetados à prestação do serviço. Não se esqueça que as concessionárias, aqueles bens estão sendo utilizados para a prestação do serviço público. Se lembra quando eu falei que mesmo na empresa, até na empresa pública e na sociedade de economia mista, que não é o caso aqui, é uma empresa privada, mas quando eu falei lá no comecinho, empresa pública e sociedade de economia mista, os bens podem ser penhorados, vendidos, enfim, são bens privados. Mas se forem bens afetados diretamente à prestação do serviço público, ele não pode ser penhorado, como é o caso da fiação.
elétrica. Eu não posso pedir para penhorar a fiação elétrica, ou os tubos, os canos do esgoto, o poste. Eu não posso pedir para penhorar isso. Mesmo sendo bens privados, mas são bens usados diretamente na prestação do serviço público. Então isso não pode prejudicar a coletividade. Da mesma forma aqui. A empresa não pode sair vendendo bens que estão prestando serviço público. São atributos dos bens públicos. Legalidade, moralidade, publicidade? Não. São princípios, né, da administração pública. Presunção de legalidade e imperatividade? Não. Isso aqui são atributos do ato administrativo e não do bem. Inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade? É essa questão que eu falei que ela um pouco foge da técnica. A D diz assim: alienabilidade, imprescritibilidade, legalidade. Olha, legalidade não é um atributo. Legalidade é um princípio. Essa questão ela é um pouco, na verdade, ela não tem nenhuma resposta. A gente tem que marcar alguma coisa, né? Porque um bem público não é inalienável. A gente sabe, é inalienabilidade condicionada. Mas aqui você tem que fazer por ali. Não é. Eu falei, tem até uma questão que eu trago aqui que tem uma questão, uma parte aqui que tem que ir para eliminação. Eu vou até eliminar essa questão das aulas, porque ela é bem polêmica mesmo, né? Mas ela não foi anulada, por isso que eu trouxe aqui. Mesmo estando errada, a banca não anulou. Então a gente tem que fazer, além de tudo, a gente tem que ainda entender as... exatamente. Que aqui dizer que não pode ser vendido, pô, bem público pode ser vendido, sim. Os bens públicos de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determina. Os bens públicos dominicais podem ser alienados se forem observadas as exigências da lei. Verdade. Exatamente isso aqui. 7. São bens de uso especial os edifícios ou os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Verdade também. Bem de uso especial os terrenos destinados a serviço, está destinado a serviço público. Estabelecimento da administração federal, sim, verdade. Eu falei, o prédio da prefeitura, isso tudo é um bem especial. Tá? São bens especiais, aí, verdadeira, as duas questões. Agora, vamos para o assunto de intervenção na propriedade. Esse aqui sim é mais importante para concurso, sobretudo em termos de incidência e sobretudo em termos de desapropriação, que é o mais importante de todos, o mais cobrado de todos. Qual é o lance dessa intervenção na propriedade? Se você vai lá na Constituição, no artigo 5º, ele diz que a propriedade é um direito fundamental do cidadão. Nós, enquanto cidadãos, temos o nosso direito de propriedade, que é o direito de poder usar, gozar, usufruir, dispor e reaver um bem de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Está no artigo 5º, inciso 22 e inciso 23. Então, na nossa propriedade ali, nós somos donos. Desde que não façamos nada ilícito, a gente pode fazer o que quiser com aquela propriedade e lutar por ela até o fim. Caso alguma pessoa queira invadir, enfim, a gente pode utilizar até a mesma força, né? Como é que a lei diz uma expressão? A utilização tem uma expressãozinha diferente, né? Incontinência na própria força, algo assim. Que você pode, se alguém for invadir sua propriedade, você pode para fora. Né? Se o cara puxar um facão, você puxa o facão também. E desde que exista a compatibilidade entre as armas utilizadas, você pode utilizar. Diga. Sim. Pode. Não. Aí tem que ter a razoabilidade. Né? O que o exemplo que o colega deu, né, em uma terra invadida pelo MST, se o proprietário pode reagir, ele pode reagir,
na hora da invasão, depois colocar para fora. Agora, você tem que ponderar alguns bens jurídicos. Ele não pode matar alguém, mesmo aí, propriedade, entrou porque quis, ninguém mandou ele entrar, não. Porque a vida prevalece sobre o interesse da propriedade. Então ele pode utilizar meios de expulsar ali. E se não conseguir, né, aí tem que ser na justiça. Aí só na judicial. Mas em um momento de invasão ele pode invadir. Se o cara estiver armado, aí ele pode, aí justifica, porque é legítima defesa. Tá? Então tem que ter uma razoabilidade para isso. Agora, mesmo nós sendo donos da nossa propriedade, existem situações em que o poder público ele vai poder intervir na nossa propriedade. Ele vai poder limitar o nosso direito de uso da propriedade. Ele vai poder regulamentar certas situações. Inclusive, ele vai poder tirar o nosso direito de propriedade, que é o mais drástico, que é o caso, por exemplo, da desapropriação. O que justifica isso? Justifica dois fundamentos. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, que a gente viu lá na primeira aula, que é o princípio, né, da supremacia que fundamenta o regime jurídico administrativo. E no caso de nós cometermos alguma ilegalidade. Se a gente comete alguma ilegalidade, o poder público pode, como pena, aplicar essa penalidade aí de intervir na nossa propriedade. Já passou, já faz o que quer aí. Deixa ele aqui quieto. Vejam só. A primeira modalidade que eu tenho, então a gente vai estudar agora as modalidades de intervenção na propriedade. Situações nas quais o Estado pode intervir na propriedade de nós cidadãos. A primeira modalidade é a limitação administrativa. No que consiste a limitação administrativa? Eu vou dar o conceito e vou trabalhar alguns exemplos. Então, são situações nas quais o Estado impõe obrigações de caráter geral. É fundamental vocês grifarem essa expressão aqui, ó, de caráter geral, que é o que vai diferenciar a limitação de outras intervenções. Então, o Estado impõe obrigações de caráter geral a proprietários indeterminados em benefício do interesse geral abstratamente considerado, afetando o caráter absoluto do direito de propriedade. Então, são situações em que o Estado não vai tomar a nossa propriedade, mas ele vai dizer, olha, a sua propriedade deve ser utilizada dessa forma. Ou você não pode fazer isso, mesmo sendo a sua propriedade. Vamos trabalhar o exemplo. Proprietário que se submete ao zoneamento da cidade. Existem algumas cidades em que os imóveis na beira da praia têm uma certa limitação de altura para a construção. A lei municipal não permite que você construa acima de 20 andares, sei lá, 30 andares, por causa da circulação do ar, né, do vento, da brisa marítima, para arejar a cidade. Então, isso é uma espécie de limitação administrativa, porque é o poder público dizendo como eu vou construir o meu imóvel. Ele está dizendo a altura máxima que eu vou construir. Outro exemplo, a reserva legal em fazendas. Alguém sabe o que é essa reserva legal em fazendas? Isso. Toda a área rural tem que ter uma área de preservação mínima de 20%. Se você tem uma fazenda, você tem que manter 20% da sua fazenda de área florestal. Isso é chamada reserva legal. É uma limitação administrativa. Ele está dizendo o que vai ter que ter na sua propriedade. Por que eu grifei o caráter geral? Porque na limitação administrativa, não é o poder público batendo na sua porta e lhe desapropriando. Não é um sujeito específico, mas qualquer sujeito que tenha uma fazenda. Ou qualquer sujeito que compre um imóvel na beira da praia. Ele sabe que ele vai ter aquela limitação. Então, é caráter geral e proprietários indeterminados. São proprietários indeterminados. O poder público não está, como eu falei, nenhum sujeito específico, mas qualquer cidadão que se enquadre naquela condição. Vai lá para o final, tem uma questão. Aliás, não, perdão, ainda não. É que eu vi branco aqui, cheguei na questão. Aqui são as características, perdão. São características da limitação administrativa. Então, a limitação administrativa ela é imposta por normas gerais e abstratas, como eu falei.
ela representa o exercício do poder de polícia. Se lembra do poder de polícia? O poder de polícia é aquele poder em que a administração pública pode intervir no nosso direito de propriedade ou liberdade. E aí falei semáforo, multa de trânsito, vigilância sanitária, desapropriação. A limitação administrativa também é poder de polícia. É o poder público intervindo na nossa propriedade. Então, poderá estar ligado à segurança, salubridade, estética, defesa nacional ou qualquer outro motivo ou fim que o interesse da coletividade se sobreponha. Tá? E será que eu posso pedir indenização? Eu digo, olha, eu comprei um terreno na beira na orla e eu queria construir um hotel de 40 andares, mas o poder público baixou, tem uma lei que não permite que eu construa, então eu estou perdendo dinheiro por conta disso. Não posso pedir indenização por conta disso, porque sendo condições inerentes ao direito de propriedade, não há direito à indenização. Então, você já comprou sabendo que aquele imóvel ali não pode ser construído, já existe aquela regra e são condições gerais que não geram direito à indenização. Pense na indenização sempre quando o poder público causar um prejuízo direto. Só vai haver indenização em situações nas quais o poder público causa o prejuízo diretamente àquele sujeito. Regras gerais assim não pode. Você não pode pedir indenização porque o poder público baixou uma lei agora aí. Aliás, está até nem lei, né? Decreto, está aumentando gasolina. E aí aumentou gasolina, aumentou energia. E por conta disso está lucrando menos no seu comércio. Você não pode pedir indenização por conta disso. Também não cabe qualquer medida administrativa ou judicial visando a impedir a incidência da limitação sobre imóveis de sua propriedade. Ou seja, controle pelo Poder Judiciário não pode ser feito. O Poder Judiciário não pode ir lá e revogar uma lei, porque o Poder Judiciário não pode entrar no mérito da administração pública. Então, é mais ou menos esse perfil aí da limitação administrativa. Eu quero que vocês fixem bem é a ideia do caráter geral e abstrato e proprietários indeterminados. A segunda, ainda eu faço a definição também de que existe também uma limitação civil. Limitação civil é aquele chamado direito de vizinhança, não é o que a gente estuda, tá? Mas é aquela hipótese de você não poder construir janela, o vizinho não pode abrir uma janela a menos de tantos centímetros para outro imóvel. Existem umas regras assim de limitação que são relacionadas ao direito de vizinhança e não estão ligados diretamente à limitação administrativa. O nosso objeto aqui é a limitação administrativa, regido pelo direito público, pelo direito administrativo. Segunda hipótese, servidão administrativa. Se lá na limitação eu falo de uma situação geral e abstrata, na servidão eu já vou ter uma situação específica. Então, é o meio de intervenção na propriedade que restringe o uso de forma específica e onerosa. São situações nas quais alguns bens terão que sofrer limitações para o benefício de todos. Vamos pegar o exemplo da passagem de rede elétrica em uma propriedade. Essa é uma hipótese de servidão administrativa. Porque eu estou dizendo é a propriedade X que vai passar, pela qual vai passar a fiação elétrica. Eu identifico plenamente o sujeito que vai sofrer a servidão. Outra hipótese de servidão também, outro exemplo, é o direito de passagem. Quando você tem, por exemplo, uma propriedade que ela não tem acesso à rua. Então, ela está cercada por várias fazendas. Alguma daquelas fazendas ali vai ter que oferecer o direito de passagem. Oferecer não, né? Se submeter ao direito de passagem. Vai ter que abrir um caminho para o proprietário da fazenda de trás poder entrar e sair na sua fazenda. Isso é o chamado direito de servidão administrativa. É uma hipótese. Em regra, a servidão não gera indenização. Mas se houver prejuízo do proprietário, este poderá ser indenizado. Então, o segredo de indenizar ou não é você decorar se vai ter na limitação indeniza, na servidão indeniza, na apropriação. Não, você vai pegar o seguinte, a questão vai ter que lhe dizer se o cidadão teve prejuízo ou não. Se houver um prejuízo concreto, vai ter que indenizar. Se não houver, não tem que gerar indenização. Por
Por exemplo, ainda que passe pelo subsolo, o oleoduto restringirá o uso e, portanto, será passível de indenização. Aqui eu dou um exemplo de um oleoduto, uma fazenda que passa um oleoduto e aí um proprietário não pode mais construir, pois você não pode escavar mais a certa profundidade e você fica proibido de construir. Nesse caso, você tem prejuízo direto, porque a sua fazenda é só você que for abençoado, ou você ou algum grupo de pessoas, que foram os escolhidos para passar aquele oleoduto ali. Então, se você tem um prejuízo efetivo, se você não pode mais plantar ou estragou a plantação, no momento em que foi passar o oleoduto, instalar o oleoduto, houve destruição de toda a sua plantação. Houve um prejuízo concreto. Então, tem que demonstrar esse prejuízo para gerar indenização. Então, servidão é um meio de intervenção na propriedade que restringe o uso de forma específica e onerosa. Tá? Você vai usar de uma forma diferente, porque vai ter uma restrição estabelecida pelo poder público. Essa servidão administrativa, só para terminar ela aqui, a gente não pode confundir também essa servidão que eu falei um exemplo que eu iria citar de uma servidão é também dia de passagem entre vizinhos. Aquelas situações em que você tem uma casa e o andar de cima, e aí você mora no andar de baixo e a entrada é pela sua casa. Você tem que permitir que o vizinho de cima passe pela sua casa, pois é a única entrada que ele tem. É uma hipótese de servidão, mas essa aí é uma servidão civil, não é uma servidão administrativa. Servidão administrativa é quando o Estado participa em alguma relação jurídica. O Estado está envolvido. Requisição. Requisição são hipóteses nas quais existem iminente perigo, interesse público, sobretudo o iminente perigo. Que hipótese é? Deixa eu ver se tem um exemplo. Não, vou dar um exemplo para a gente já ir imaginando essa requisição. Um exemplo de requisição, pronto. Agora aqui em Salvador, que a gente está sofrendo essas fortes chuvas, vamos imaginar, a gente sabe que tem os desabrigados e que o município ele está realocando os desabrigados para determinadas localidades. Vamos imaginar que o município ele está fazendo isso, aliás, em locais públicos. Ele está pegando locais públicos e instalando essas pessoas. Vamos imaginar que os locais públicos não sejam suficientes para atender essas famílias. E aí o poder público ele pode fazer, ele pode pegar alguns, sei lá, estádios, alguns galpões, por exemplo, algumas escolas e requisitar essa escola para utilizar e abrigar essas famílias que estão desabrigadas devido ao iminente perigo das chuvas, do deslizamento, enfim. E essa é uma hipótese de requisição. É uma hipótese na qual o poder público ele utiliza, ele requisita, e aí entenda requisitar como ordenar, Ele toma momentaneamente, temporariamente, aquele bem do particular, ou seja, nós temos mais uma hipótese do poder público intervindo no bem do particular. Ele intervém para atender aquele iminente perigo. Vamos ver as características. Incide sobre bens móveis, imóveis e serviços. Então pode pegar carros também, bens móveis, deixa eu ver tudo bem móvel que pode ser utilizado, aparelhos, até serviços. Ele pode requisitar certos serviços de cidadãos também, pintores, construtores, eles podem fazer isso, se você for escolhido aí. Até profissionais liberais também, depende da necessidade, ele pode requisitar. Justifica-se tanto em tempo de paz ou de guerra, não precisa necessariamente de uma guerra para ele fazer isso. Compete à União para legislar sobre a requisição civil ou militar. E é um procedimento unilateral e autoexecutório. Unilateral porque parte do poder público, não é bilateral, não é um acordo entre o proprietário e o poder público. Não vamos celebrar um contrato, eu estou requisitando o seu imóvel. E autoexecutório é porque ele pode ir lá e realizar. Ele não precisa do poder judiciário para pegar o nosso imóvel, ele pode executar o ato. É o quê? O que foi que eu falei a respeito da indenização? Só existe indenização se houver prejuízo. Só vai indenizar se houver prejuízo. Se é um galpão que você não utiliza para nada e ele abriga a família lá
e não tem prejuízo nenhum, não quebra nada, não estraga, nada acontece, não tem indenização. Agora, se é uma escola em que vários dias ficou sem funcionar, é um estabelecimento comercial que ficou vários dias sem funcionar, sem vender, e aquelas famílias riscaram as paredes, destruíram os banheiros, enfim, aí o poder público deve indenizar. É parecido, o colega pergunta assim, às vezes médicos quando se formam e são obrigados a ir convocados para ir para o exército, eles são obrigados a passar um ano servindo ao exército. É um caso de requisição? Não é bem um caso de requisição, porque não existe nenhum iminente perigo. Para ter requisição tem que ter um iminente perigo. Mas é uma hipótese. Como eu classifico isso? É porque existe uma lei que permite essa requisição, é uma requisição, mas não é uma requisição na propriedade, tá? É a requisição da atuação dele, mas não é baseado no iminente perigo. Pô, tem um nome que dá nisso aí. Não é perigo, mas não é uma obrigação. É uma obrigação, ele tem que ir. Ele tem que ir. É igual a prestar serviço, quando algumas cidades têm fazer 18 anos, quando o homem faz 18 anos, se alista no exército e tal. É mais uma obrigação de caráter civil, não é administrativo, é mais de caráter político, civil. Então, independe da aquiescência, ou seja, da autorização do particular, não precisa o poder público para requisitar. Independe de prévia intervenção do poder judiciário, já que é autoexecutório, eu estou falando de algo autoexecutório. Então, se é auto-executório, não preciso do poder judiciário. E afeta exclusivamente o direito de propriedade, afetam a exclusividade. Uma propriedade que era sua, você vai ter que dividir momentaneamente com outras pessoas. E a indenização, em regra, é oneroso, sendo a indenização a posteriori. Então, primeiro ele requisita, depois ele indeniza. Tá? Não é anteriormente. Na desapropriação é anterior. Ele desapropria pagando. Na requisição não. Só vai desapropriar depois. Só vai indenizar depois de requisitado o imóvel.